Olá, em alguns minutos nós vamos iniciar. Espero que todos vocês estejam com os áudios funcionando. Se vocês não conseguirem me escutar, eu darei toda a atenção ao problema que vocês estiverem tendo assim que o Tom assumir a apresentação. Muito bem, são 8 horas. Boa noite e bem-vindos à primeira edição de 2016. Olá, boa noite, bem-vindos à primeira edição do webinar O Nutricionista 2016. Eu sou Mary Fessenden, do Agricultural Modeling and Training Systems, e sou a anfitriã americana. O objetivo desses webinars é oferecer acesso aos cenários técnicos em uma ampla gama de tópicos, oferecida por palestrantes renomados internacionalmente. Essa série é feita em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Nós temos o patrocínio de Balde Branco, 3R Lab, MTS, coordenação do Marcelo Ramos, tradução simultânea para o português, Isabela Ávila. Paula vai fazer a tradução para o espanhol na Argentina. Nós teremos um período de perguntas e respostas após a apresentação, durante o qual os ouvintes podem enviar perguntas para mim, para o Marcelo e para a Paula. Uma gravação completa do nosso webinar, bem como a sessão de perguntas e respostas, estará disponível nos sites da 3R Lab e da AMTS. É um grande prazer e uma grande honra termos o Tom aqui como nosso primeiro palestrante para iniciarmos com estilo essa série de 2016. Ele é professor de manejo na bovinocultura de leite, professor de ciências do leite na Universidade de Cornell. Ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente por todo o seu trabalho de pesquisa, bem como trabalho de extensão no campo do metabolismo, função imune e fisiologia nutricional de vacas no período de transição. E também com relação às suas pesquisas sobre componentes do leite. Ele é professor na Universidade de Cornell e é diretor associado do departamento de extensão dessa mesma universidade. Trabalha com equipes de extensão, tanto na região como em todo o estado de Nova York. Ele dá aulas de nutrição da bovinocultura de leite, na graduação e na pós-graduação. Ele também é professor associado de nutrição e bovinocultura de leite para estudantes de veterinária. O Tom é do norte do estado de Nova York, cresceu na região de Massachusetts, fez a sua graduação na Universidade de Cornell, sua pós-graduação na Universidade do Illinois. Ele voltou para Cornell em 1998 para dar aulas em Cornell e foi promovido para professor titular em 2013. Ele é coautor de um amplo número de artigos científicos, tem publicações extensas e recebeu também o prêmio de Jovem Cientista no campo da nutrição bovina em 2006 e prêmio da ADSA Scholar Award em 2013. Em 2013 ele também foi nomeado como Fellow
do Centro Atkinson, da Universidade de Cornell. Hoje o Tom vai falar sobre pesquisas atuais sobre nutrição de vacas no período de transição. Nós temos também o Dr. Tom Toluca, que é CEO do ANTS, vai estar aqui conosco hoje, e tanto ele como o Tom vão poder responder as perguntas de vocês. Bom, com isso, eu passo a palavra para o Dr. Tom Overton. Muito obrigado, Marianne, espero que todos estejam me ouvindo bem. Sim, Tom, estou te ouvindo bem, espero que seja a mesma situação de todos que estão nos acompanhando hoje. Bom, obrigada, então, Marianne, gostaria de agradecer a você, ao Tom e a todos da equipe da MTS pelo convite para estar aqui falando sobre nutrição de vacas em período de transição. Eu venho trabalhando intensivamente, aplicando modelos nutricionais com a plataforma de vocês e, sem dúvida, temos também a participação do Marcelo e da Paula na América do Sul, agradecendo pelo trabalho que vem desenvolvendo e por fazerem a tradução do nosso webinar para os grupos latino-americanos. Bom, hoje, então, nós vamos falar sobre nutrição de vacas em período de transição. Vocês estão conseguindo ver bem os slides? Muito bem. Então, nós vamos falar sobre vacas em período de transição e sobre alguns dos aspectos sobre os quais estamos trabalhando nós, bem como outros grupos de pesquisa. Na verdade, esse é um tema de pesquisa onde nós temos muita atividade e muitas aplicações. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre os nossos objetivos quando pensamos em ter um período de transição bem sucedido. Claro, nós queremos vacas que possam realmente apresentar uma alta produção de leite. Nós gostaríamos de ter pouca perda em termos de score de função corporal no início da lactação. Isso, claro, é algo até normal, porque essas vacas são direcionadas para a reservação de nutrientes para a produção de leite. Então, vai haver um certo grau de perda de condição corporal, sim, mas nós não podemos ter mais de perda, nós não podemos ter uma perda maior de meio ponto ou 3/4 pontos de condição corporal. Nós queremos ter uma baixa incidência de distúrbios metabólicos, nós queremos também minimizar a perda de imunocompetência. Então, nós queremos ter poucos casos de retenção de placenta, de metrite, de cetose, de febre do leite, etc. E, sem dúvida, queremos ter vacas que estejam prontas para voltar a ciclar, para ovularem, para ter uma fertilidade adequada. Essas vacas são o futuro, a prole dessas vacas são o futuro do rebanho, então nós queremos ter baixas taxas de natimortos, de abortos e bezerras saudáveis. Alguns momentos em que há que abrir mão de alguns aspectos, como, por exemplo, nós temos que abrir mão ou de aspectos sanitários ou de aspectos relacionados à produção de leite. Isso é o que algumas pessoas pensam, mas, na minha opinião, a gente não precisa de abrir mão de nenhum desses objetivos. Na verdade, a gente consegue ter rebanhos saudáveis com altas produções de leite. Estes rebanhos de leite estão presentes em inúmeras partes e os objetivos são realmente alcançados no final do dia. Bom, nós falamos já há algum tempo, continuamente, sobre o que seria nosso ponto focal. Pensando em rebanhos no nível de fazenda, pensando nas oportunidades para vacas período de transição. Na verdade, o foco sempre vem sendo na doença clínica, mas essa é apenas uma peça do quebra-cabeça. Eu consigo pensar que agora uma série de rebanhos de leite, onde, na verdade, a doença clínica, as taxas de doença clínica são muito baixas, sob controle, e há oportunidades fantásticas de melhoria de produção e de reprodução também, focando na melhora do manejo da vaca no período de transição. E a nutrição é uma porção desse manejo. Temos também a implementação das medidas, as instalações, manejo dos lotes, etc. Várias coisas que nos permitem otimizar os resultados do rebanho. Então, na verdade, não é que a oportunidade esteja na redução de doenças clínicas, a oportunidade está em vários outros aspectos. Bom, alguns componentes chaves do manejo de vacas no período de transição. Eu não vou ter tempo de falar sobre todos esses tópicos, mas alguns deles, sim, principalmente no lado da nutrição.
sem dúvida, nós temos que ter um controle bastante rígido dos macrominerais na dieta oferecida às vacas, na dieta que elas chegam próximos ao parto. Nós vamos nos focar bastante nesse controle de minerais. Nos nossos sistemas de TMR, de dieta total, nós temos que realmente controlar o consumo de energia, tanto das vacas como as do parto, como as vacas já mais próximas do parto, as vacas amojadas, e nós temos que garantir que as vacas estejam consumindo a dieta formulada, maximizando o consumo. Isso é importante quando pensamos nos vários lotes. Depois eu vou entrar maiores detalhes nesse campo. O manejo da alimentação é crítico, bem como minimizar a questão da seleção pelas vacas. Bom, é importante também pensarmos que nós temos rações ou dietas que são mais fermentáveis durante o período pós-parto. É importante trabalharmos bem essas dietas e, sem dúvida, principalmente nos sistemas de cristal, porque nos últimos 8 ou 10 anos, nesses sistemas, nós começamos a prestar mais atenção em alguns aspectos que acontecem que não têm relação com o lado nutricional, como, por exemplo, taxa de lotação, minimização do estresse calórico, separação de novilhas e vacas para impedir a competição durante o período de transição, uma série de áreas onde podemos minimizar as fatas estressantes, áreas que não pertencem ao campo nutricional, mas que podem gerar resultados favoráveis. E, por fim, o último item desse slide, acho que nós não vamos conseguir falar muito sobre isso hoje não, mas é um ponto-chave. Nós estamos tendo cada vez mais oportunidades de melhoria em termos de implementação de sistemas de monitoramento, utilizando marcadores séricos como corpos cetônicos ou alguns tipos de sensores para monitorar comportamento, para monitorar a atividade ruminal. Eu acho que muitos desses pontos vão se tornar realmente muito importantes no futuro. Bom, hoje, na verdade, a gente vai falar apenas sobre alguns pontos que eu considero como pontos bastante importantes. Eu não vou tentar falar abrangentemente sobre os mesmos, não, mas acho que dá para a gente entrar nos principais pontos. O primeiro ponto de discussão, então, do webinar de hoje vai ser a hipocalcemia. Na verdade, é um tópico antigo, mas que se tornou novo outra vez. E, sem dúvida, muitos rebanhos de leite, onde nós temos taxas de febre do leite bastante baixas, ou seja, hipocalcemia clínica, mas mesmo assim há oportunidades de melhoria no período de transição para que a gente tenha ganhos, não apenas em termos sanitários, mas também em termos de produção de leite e desempenho reprodutivo. Falar também sobre oportunidades de manejo alimentar em vacas secas e vacas pré-parto, utilizando os nossos sistemas e também outros sistemas. E depois eu vou compartilhar com vocês alguns dados e também faremos algumas especulações sobre dietas de vacas recém-paridas, alguns aspectos que pesquisadores vêm discutindo sobre carboidratos, amido, fibra e também os aspectos relacionados à oferta de proteína de aminoácidos. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre cálcio, sobre o estado do cálcio no período de gestação. Esses dados são de um aluno de doutorado meu, uma aluna, Brittany Sweetney, e aqui nós vemos as concentrações do cálcio durante o período de transição. Claro que a gente vê aqui no pré-parto as concentrações de cálcio são relativamente altas, há uma queda abrupta após o parto e um aumento das concentrações no início da lactação. Nosso objetivo seria minimizar a extensão e a duração desse período de queda da concentração de cálcio total nessas vacas. Bom, nós já sabemos há algum tempo que, sem dúvida, há muita hipocalcemia nos nossos rebanhos, principalmente a hipocalcemia subclínica. Esses são dados publicados alguns anos atrás, 2011, usando alguns pontos de corte um pouco antigos. Por exemplo, esse aqui, 1,5 milimol, é o ponto de corte para a hipocalcemia clínica, 2,0 para a subclínica, mas na verdade nós estamos reformulando esses pontos de corte, provavelmente aqui nós teremos 2,2, 1,2 ali para a subclínica. A gente está subindo um pouquinho essa linha que está representada. Mas mesmo considerando esse modelo antigo, a gente vê que 25% das nossas vacas, ou das vacas nos Estados Unidos, são caracterizadas como apresentando hipocalcemia subclínica.
exprimir. Parece que quando a gente chega nas múltiplas, a gente tem 41, 49, 51, 54% de hipocalcemia subclínica, e aqui alguns dados sobre hipocalcemia clínica no pós-parto, números mais baixos, mas ainda assim significativos. Isso não é nada novo, na verdade. Agora, se a gente redesenhar a linha com base nos novos pontos de código que a gente está criando agora, nós vamos ter um número ainda maior de vacas com hipocalcemia subclínica no pós-parto. Então, a pergunta é a seguinte: bom, eu detestava no passado quando eu via fotos de icebergs, de o pessoal fazendo apresentação sobre doença clínica, doença subclínica, mas eu acabei me rendendo e estou usando essa imagem do iceberg porque realmente ela se aplica muito. A gente tem, então, esse iceberg aqui acima da superfície. Nós temos uma baixa porcentagem de vacas, que é o que a gente tem nos nossos rebanhos, com hipocalcemia clínica. Na verdade, 1 ou 2%, talvez 3% das vacas com hipocalcemia clínica, ou seja, incidência muito baixa de febre do leite, hipocalcemia clínica. Mas mesmo nessas fazendas, a gente pode esperar um número significativo, um percentual muito maior de vacas com hipocalcemia subclínica. A gente já sabe disso há um tempo, mas as perguntas são as seguintes: bom, mesmo considerando nós temos hipocalcemia clínica baixa, será que essa parte de baixo, submersa do iceberg, é importante? Será que a gente deve fazer alguma coisa? Será que a gente tem que ir além daquilo que nós faríamos normalmente? Na verdade, o que a gente vem aprendendo é que realmente nós precisamos trabalhar aqui. Há uma oportunidade para agirmos de forma mais agressiva em termos do manejo da hipocalcemia subclínica nos nossos rebanhos. Aqui alguns estudos que são relevantes nesse sentido, que ilustram esse ponto. Para mim, esses estudos realmente sugerem que nós precisamos de melhorar o nosso manejo. Aqui nós temos um estudo de Natália Martinez e coautores. O que eles fizeram? Eles analisaram vacas com baixas concentrações de cálcio, menos de 8,6 miligramas por decilitro, são os dados deles, durante os dias 1 e 3 pós-parto. Durante esse período, elas foram classificadas como hipocalcêmicas. E que perceberam que essas vacas têm uma função celular imune, função de neutrófilos nas vacas recém-paridas foi reduzida, apresentavam concentrações de nefas de beta-hidroxibutirato mais altas, ou seja, uma pior situação de oferta de energia, menor consumo de matéria seca, mais metrite, mais endometrite e, por fim, baixo desempenho reprodutivo subsequente, mais tempo para se tornarem gestantes. Ou seja, esses dados nos mostram que a hipocalcemia subclínica é algo que tem consequências. Na verdade, nós temos que realmente atuar nesse sentido, porque nós estamos vendo que os marcadores sanguíneos são alterados, a doença que aparece e o desempenho reprodutivo subsequente cai, ou seja, a gente precisa de melhorar o manejo nesse sentido. Esse aqui é um estudo que é muito atrativo, na minha opinião. Ele foi publicado em 2012 por Chapnal, com muitos colaboradores nos Estados Unidos e no Canadá, 55 rebanhos. Eles faziam amostras de sangue semanais, né, das vacas no pré e no pós-parto. E um marcador analisado foi o cálcio sanguíneo uma semana pós-parto. E eles perceberam que rebanhos com maior proporção de vacas com cálcio menor que 8,4 miligramas por decilitro, 8,4, 8,6, a gente tende a usar 8,5, na verdade está no meio, mas na verdade o que eu quero dizer é que esse número é mais alto do que a gente pensava antigamente, mas bom, então, rebanhos com muitas vacas com cálcio menor que 8,4, na semana 1 pós-parto, tiveram 2,4 mais vezes, maiores taxas, perdão, de deslocamento de apomaso, produziram quase 4 quilos a menos de leite, menos leite produzido em todas as vacas do rebanho, e esses animais também apresentaram 30% de queda na taxa de concepção ao primeiro serviço. Isso é muito. Então, estudos como estes são, na verdade, associativos. Eles não são estudos de causa e efeito, mas nos apontam a magnitude das implicações do que está acontecendo com essas vacas recém-paridas em algumas dessas áreas, desses rebanhos. Bom, antes da gente passar para frente, eu gostaria de fazer uma revisão do controle do cálcio sanguíneo.
ele, na verdade, é controlado de forma homeostática, é um controle minuto a minuto, segundo a segundo, de curto prazo. Então, aqui no meio, nós temos um cálcio sérico baixo, que é o gatilho. O cálcio cai, aumenta a secreção do paratormônio pela paratireoide, e o paratormônio tem uma série de ações. Uma, ela atua no rim, ativa a vitamina D, e a vitamina D ajuda a promover a absorção de cálcio nos intestinos. Então, temos uma melhor absorção de cálcio a partir da dieta dessas vacas, e isso contribui positivamente para o aumento das concentrações plasmáticas de cálcio. Outra coisa que o paratormônio faz, que é provavelmente mais familiar para vocês, é atuar nos ossos, fazendo com que haja uma liberação de cálcio e também de fósforo, e aí a gente consegue um aumento da concentração plasmática de cálcio. Então, o sistema de cálcio funciona, de certa forma, de modo dual, dois modos de ação em termos de como se consegue aumentar as concentrações plasmáticas de cálcio. Uma coisa que já sabemos há um tempo, e na verdade essa pesquisa já vem sendo feita há 40, 50 anos, ela foi muito ativa, esse campo foi muito ativo na década de 80, inclusive, e o que se sabe é que vacas que recebem dietas de alto potássio antes do parto têm pHs mais altos, pHs sanguíneos mais altos, são ligeiramente mais, estão em maior alcalose, e o que isso leva na verdade, esse gatilho aqui em direção ao PTH funciona bem, mas não o restante do sistema. Então, essas vacas se tornam menos capazes de absorver cálcio de suas dietas, são menos capazes de absorver o cálcio a partir do osso. Então, não se consegue regular tão bem as concentrações plasmáticas de cálcio. E isso gerou o conceito do DECAD, que é a diferença cationiônica da dieta. O primeiro trabalho nesse campo foi feito na década de 60. Década de 70, na verdade, o primeiro trabalho na América foi feito na década de 80, mas é um conceito então, que já existe há muito tempo, mas que está recebendo nova atenção recentemente, e atenção merecida. Bom, então, basicamente, o DECAD está relacionado ao equilíbrio de cátions, sódio, potássio, e ânions, como cloretos e sulfatos. Então, na verdade, a gente pensa em reduzir os cátions, ou seja, minimizar sódio e potássio, aumentando os ânions, aumentando o cloro e o sulfato, oferecidos através de fontes aniônicas. Dessa forma, a gente consegue mudar um pouquinho o metabolismo da vaca, e os resultados são uma melhor sensibilidade dos receptores do paratormônio ao estímulo do paratormônio, há também uma maior liberação de cálcio do osso para contrabalançar a queda do pH, e também há uma maior liberação de cálcio da urina, menor eliminação de cálcio da urina. E a gente consegue, então, dessa forma, ter um melhor equilíbrio metabólico no preparo. Bom, aqui nós temos algumas estratégias para aplicação da DECAD para vacas secas já se aproximando do período do parto. Bom, então, como é que a gente tem que fazer o manejo? Como é que pensamos nas estratégias de dieta? Nós temos que nos focar no potássio, reduzir os teores de potássio na dieta. Claro que isso varia de acordo com a região, a regionalidade é uma coisa importante quando pensamos em formulação de dietas, mas nós temos que pensar, por exemplo, silagem de milho, ou gramíneas mais maduras, pastagens não adubadas, tendem a ter teores mais baixos de potássio. Então, elas podem ser fornecidas para as vacas nesse período para ajudarem a reduzir o potássio a menos de 1,3% da matéria seca. 1,3% de potássio então, na dieta pré-parto. Se nós conseguirmos fazer de forma efetiva, de forma consistente, e se a gente já está também com relação ao magnésio, que eu vou comentar daqui a pouquinho, a gente, bom, na verdade a gente tem algumas discussões nessa questão de suplementação aniônica, mas se a gente consegue um bom equilíbrio dessa forma, e é isso que vem sendo feito no nordeste dos Estados Unidos, algumas regiões também do centro dos Estados Unidos. Nos últimos anos, na verdade, a gente não faz muito, não vem fazendo muito além de tentar reduzir o teor de potássio nas dietas, não. Agora, o desafio
é que muitas vezes essa abordagem de somente reduzir o potássio não consegue melhorar tanto as taxas de hipoglicemia química, não. Uma outra abordagem é tentar fazer um uso parcial de suplementação aniônica na ração. A gente, dessa forma, consegue reduzir o DCAD, fazendo com que ele fique próximo ao zero, o pH da urina fica ali entre 7,8 e 7,5, provavelmente. É um pouco como a gente monitora as dietas aniônicas a partir do pH da urina, e a gente acaba tendo melhores respostas com essa estratégia. Sim, ainda há alguns casos em que nós temos que atuar de maneira mais agressiva, principalmente quando há altas taxas de hipoglicemia clínica no rebanho. Aqui, terceira estratégia, reduzir o teor de potássio nas forragens, mas fazer uso pleno de suplementação aniônica. Então, nós calculamos o DCAD usando uma equação simples para que ele fique abaixo do zero, menos 10 a menos 15 mil equivalentes por 100 gramas de matéria seca. E aí nós temos nós buscamos um pH de urina mais baixo. A gente pode usar fontes comerciais para suplementação aniônica, que inclusive não diminui tanto a palatabilidade das rações. Aí o pH da urina é de 5,5 a 6, em comparação com nas outras estratégias, 6 a 7, 7,5 para as dietas aniônicas. Fazemos um monitoramento semanal do pH da urina. Isso é muito útil, não apenas para termos certeza de que essas vacas estão bem fisiologicamente, como também para que a gente realmente possa ter um controle mais rígido da dieta pré-parto. É também importante fazer a suplementação do magnésio, 0,45% da matéria seca para vacas no pré-parto, e eu recomendo a suplementação de cálcio no pré-parto, mas esse ponto é controverso. Bom, então, do ponto de vista de pesquisa, nós estamos trabalhando dessa forma e tentando responder a seguinte pergunta: será que a gente consegue melhores resultados se atuarmos de maneira mais agressiva com suplementação aniônica, mesmo se a gente já tiver reduzido o potássio na dieta? Vou mostrar para vocês alguns dados do nosso grupo. Esse é um estudo recente, feito de novo pela Brittany Sweeney. Aqui temos as 3 dietas. Então, basicamente, nós temos uma dieta controle, uma com DCAD médio e uma dieta mais agressiva, com DCAD mais baixo. Aqui nós temos os ingredientes em quilos de matéria seca dia. E as vacas, bom, essas são as dietas formuladas. As vacas, na verdade, comeram um pouco mais do que a matéria seca total da dieta. Então, esses números são um pouco maiores, na verdade. E temos aqui, então, os 3 tratamentos. Então, nós temos silagem de milho, palha de trigo, polpa cítrica. Aqui nós temos a fonte aniônica, sem suplementação aniônica no grupo controle, 0,25 quilos de matéria seca no DCAD médio e um pouquinho mais de meio quilo da matéria seca, de 0,52, perdão, da matéria seca para DCAD mais baixo. Normalizamos o restante dos outros aspectos da dieta. Aqui, algumas especificações dos 3 tratamentos: dieta controle, DCAD médio, DCAD baixo, e aqui as vacas em lactação, a dieta no pós-parto. Aqui os níveis de FDN, 44, 43% da matéria seca, que é o que a gente espera ver mesmo com essas dietas de silagem, misto de grãos, amido 16, 17, que está na faixa adequada para vacas pré-parto. Aqui cálcio 1,5%, 1,5% da matéria seca nas 3 dietas. O fósforo, nós fizemos uma leve suplementação de fósforo nas dietas, 1,4% da matéria seca, o magnésio um pouquinho mais de 0,48, 0,50, potássio entre 1,2 e 1,3 na faixa desejada. E depois, aqui também, nós aqui atuamos aumentando o teor de cloro e de enxofre nas dietas mais agressivas para conseguirmos abaixar o DCAD. 2 pontos importantes. A Brittany e eu nos sentimos bastante
de uma dieta de baixo potássio como controle. Os resultados foram representativos do que teríamos se tivéssemos um bom controle dos níveis de potássio na dieta. E é o que a gente queria saber, se havia algum benefício agregado, algum benefício de realmente fazendo suplementação aniônica. Aqui analisamos a proteína metabolizável, 93,8, mais ou menos. E observem como houve a variação ao longo dos 3 tratamentos. Bom, alguns dados sobre pH urinário. À medida que as vacas vão se aproximando do parto, aqui o grupo controle, pH em torno de um pouco maior que 8, dieta com DCAD médio entre 7 e 8, e nas vacas em que fizemos uma dieta, para as quais oferecemos uma dieta aniônica mais agressiva, ali entre 5,5 e 6. Acho que a média foi 5,8. Então, alcançamos os nossos objetivos aqui em termos de como monitorar pelo pH da urina a dieta aniônica. Bom, cálcio plasmático. Aqui, concentrações plasmáticas de cálcio, tanto antes do parto como no pós-parto. Que vocês podem ver que a Britney e a sua equipe fizeram uma amostragem bastante intensa do cálcio plasmático no dia do parto e depois 5 dias pós-parto. E depois reduziram a frequência de amostragem. Observem as estatísticas. Tivemos um efeito linear do DCAD no cálcio plasmático. À medida que nós fomos aumentando ou reduzindo o DCAD, aumentando a suplementação aniônica, observem o que acontece. O cálcio plasmático, a linha de cálcio plasmático se separa, ela aumenta ali no gráfico, ela sobe em comparação com os outros tratamentos. O efeito geral foi linear. Nós também vimos uma tendência de tratamento por ordem de lactação. Nós tínhamos animais de segunda lactação ou mais, e nós vimos que há um efeito no cálcio plasmático e ordem de parto. Na verdade, vacas com 3 ou mais lactações responderam bastante bem às dietas aniônicas, e isso é o que a gente vê realmente nas fazendas onde temos uma abordagem mais agressiva em termos de maior redução do DCAD, com maior suplementação aniônica. Bom, consumo de matéria seca pré e pós-parto. Os consumos nessas dietas variaram entre 14 e 15 quilos no pré-parto, consumos bastante bons, e consumos bem parecidos entre os 3 tratamentos. Aqui vocês devem ter visto aqui um efeito quadrado significativo em vermelho, mas as médias são bastante próximas. Nós tínhamos mais ou menos 30 vacas por tratamento nesse estudo, 90 vacas no total, 3 tratamentos. É um N com um valor estatístico. Eu posso dizer, então, que esses consumos foram bastante similares. No pós-parto, semana 1 a 3, a gente não viu, a gente vê um aumento no consumo de matéria seca, 1,3 quilos, ou seja, 3 libras de consumo de matéria seca de melhora à medida que passamos do grupo controle para o grupo de dieta com maior suplementação aniônica, DCAD mais baixo. A gente conseguiu um maior consumo no pós-parto no DCAD baixo, na maior suplementação aniônica. Em termos de produção de leite, a gente teve um aumento da produção de leite nas semanas 1 a 3, nós tivemos uma resposta de quase 3 quilos nas vacas com suplementação aniônica mais agressiva. 3 quilos, então, de maior produção de leite nas vacas que receberam a suplementação aniônica. Bom, então, resumindo aqui, na verdade, eu não falei muito sobre o lado da energia, mas vou fazer um resumo aqui, falando sobre o período seco, etc. Bom, vacas mais distantes do parto, mantemos o nível de energia mais baixo, usamos a estratégia de controle de energia tradicionais. Aqui vocês estão vendo os números, mais ou menos 0,6 mcal por libra, 1,3 a 1,39 mcal por quilo.
e geralmente menos de 3% de amido. A gente não se preocupa muito com o equilíbrio macromineral, é importante sim a suplementação mineral, mas a gente não faz nada em termos de suplementação aniônica em vacas mais gestantes do parto. No pré-parto, vacas já arrojadas, a gente faz uma suplementação diferenciada. Eu gosto de aumentar o nível de energia dessa dieta, que vocês estão vendo os números 110 a 130% das exigências de energia. No sistema de silagem de milho, misto de grãos, eu gosto de ter amido de 16 a 18%, como eu mostrei para vocês antes. A gente também está fazendo suplementação com fontes de proteína não degradável no rumen, talvez alguma suplementação de aminoácidos também, e temos de proteína metabolizável. Então, para vacas holandesas, a gente fica de 1.200 a 1.300 gramas dia. A gente vem aumentando esses números com base em algumas pesquisas recentes que vêm sendo publicadas. Nós somos a favor da suplementação proteica, principalmente nessas dietas de silagem de milho com amido de 16 a 18%, aí a gente gosta de oferecer fontes de proteína não degradável no rumen, para a gente conseguir aumentar a proteína metabolizável. E para essas vacas, a gente trabalha em cima do equilíbrio macromineral, que sim, a dieta aniônica é bastante importante. Nós temos abordagem mais agressiva. Também é importante a suplementação de vitaminas, D e E, elementos traço ou microminerais também são muito importantes. E o manejo alimentar, a consistência do manejo alimentar é fundamental em todos os períodos. Só um comentário aqui. Aqui nós temos 2 rebanhos, dados de alguns anos atrás, mas, na verdade, o que é realidade até hoje é que nós temos que ter dieta, se as dietas são de palha ou de feno, a partícula tem que ser pequena, porque senão não vai funcionar. As vacas vão ter um grande potencial de seleção. Essas vacas aqui à esquerda estão recebendo uma dieta com fibra muito longa, as vacas têm facilidade de seleção, não funciona bem, não. Bom, na América do Sul, com o nosso amigo Tom Tulu, que me acabou de me passar uma diquinha aqui, para me lembrar que eu deveria falar algumas coisas relacionadas à América do Sul, mas a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco. Bom, então, trabalhando assim com partículas menores, e aqui mais ou menos 3 quilos de palha em 12,2 quilos de matéria seca. E com essa questão da partícula menor, a gente consegue uma melhor comparação, uma menor seleção. Conversando com os gerentes desses rebanhos, eles me disseram que, na verdade, quando eles implementaram o sistema de dieta total, eles realmente se focaram em conseguir ajustar bastante os equipamentos para conseguirem ter a fibra com partícula menor, e na verdade isso deu um resultado muito bom. Segundo os gerentes dessas fazendas, esse tipo de estratégia dá resultados muito melhores do que uma pessoa pode esperar. Bom, então observe aqui, esse aqui é um rebanho no norte do estado de Nova York, com o qual eu trabalho. Eles processam sua própria palha, no momento do enfardamento, eles fazem o enfardamento, perdão, processam sua própria palha e conseguem partículas de tamanho bastante consistente. Bom, então vou voltar a falar sobre isso. Na verdade, aqui, se nós temos partículas muito longas, a gente vai ter uma facilidade de seleção. Então, por exemplo, ali nós tínhamos algumas partículas de 4 centímetros, é melhor reduzir esse tamanho de partícula. Bom, aqui algumas recomendações de tamanho de partícula usando o separador de partículas de Penn State, e aqui mostrando algumas dietas diferentes, vacas em lactação, vaca seca, dieta de silagem de milho, de silagem com feno, e aqui a incorporação de palha e feno, 33% na dieta total. E eu, na verdade, não consegui encontrar nenhuma recomendação em nenhum lugar para vaca seca ou para vacas no pré-parto com relação
ao separador de Penn State. Vou mostrar alguns dados para vocês daqui a pouco. Na verdade, a gente criou alguns dados com base em rebanhos com os quais trabalhamos e também com base em alguns cálculos teóricos. Dieta de vaca seca. Nós temos que ter 10 a 20% das partículas na caixinha superior, e nós podemos ter uma maior inclusão de grãos, suplementação aniônica, tudo isso tem que estar bem incorporado para que não haja seleção, para que haja um consumo regular para essas vacas. Bom, alguns dados relacionados a um projeto que é financiado por várias fontes, com participação do USDA, e também financiamento da indústria, algumas empresas alimentares regionais do Nordeste dos Estados Unidos, e esse trabalho foi feito em 72 fazendas, trabalhando com amostras de dieta total de vacas do pré-parto. O Steven Frasch, que é um aluno do meu grupo de pesquisa, foi líder nesse projeto. E aqui em azul claro, nós temos as nossas recomendações: 10 a 20% das partículas na caixa superior, 50 no meio, 30 a 40 na parte inferior. E aqui os outros números, na verdade, mostram esse sistema em que as caixas no meio representam, nesse sistema essas caixinhas representam os percentis 25 e 75. Aqui em cima nós temos 25% de fazendas superiores, e aqui embaixo, na linha de baixo, os 25% inferiores. O que a gente pode ver aqui? Muita variação, e, em segundo lugar, parece que 25% das nossas fazendas, ou pelo menos as fazendas do estudo, estão fazendo um bom trabalho. 25% das fazendas no estudo. Mas ainda assim, podemos dizer que a oportunidade melhora nesse campo de trabalhar em cima com o tamanho de partículas, etc., diminuir seleção, etc. Bom, e com relação à dieta de vacas recém-paridas, alguns pontos importantes. Depois, seria ótimo se tivéssemos perguntas nesse sentido, uma boa discussão. Bom, uma pergunta que sempre é feita é: o quão fermentável deveria ser a dieta das vacas no pós-parto? Será que a gente precisa de reduzir o amido, aumentar o amido? Há alguns dados com dieta de silagem de milho mostrando melhora do desempenho de vacas no pós-parto com mais fibra fermentável. E voltando à questão da amido, será que a gente precisa de reduzir o teor de amido para a vaca no pós-parto? Outra pergunta: quão importante é a fibra fisicamente efetiva nessas dietas? Será que nós temos oportunidades para dietas com alta fermentabilidade? E depois eu vou falar um pouquinho sobre proteína e sua oferta de proteína metabolizada nessas vacas no pós-parto. Então, primeira pergunta: amido ou não? Com mais amido ou menos amido? Bom, nós temos três experimentos importantes conduzidos por grupos no Minor Institute e no nosso grupo em Cornell. Aqui temos o Dan, que é o autor principal desse estudo, foi apresentado na Conferência de Nutrição de Cornell 2011, e o William, que é aluno de doutorado, nosso grupo lá em Cornell, ele apresentou alguns dados agora no ano passado, no Joint Annual Meeting, no nosso encontro anual da ADSA e da ASIS. E nós temos um terceiro estudo aqui feito pelo nosso grupo, pela Meredith McCarthy, que se formou, que obteve seu PhD recentemente no nosso programa. Ela trabalhou com níveis de amido na dieta de vacas pós-parto e também monenzina periparto, uso de monenzina no periparto. Bom, vamos falar sobre o assunto do Dan e do Nelson primeiro, que foi publicado na Conferência de Nutrição de Cornell 2011. 72 vacas holandesas, 2 partos ou mais, receberam dieta com energia controlada, alta em parto, 40 dias, período seco. Ao parto, elas receberam um dos 3 possíveis dietas de amido: baixo amido, 21% nos primeiros 91 dias de lactação. Segundo grupo de vacas, dietas com teor médio de amido, mais ou menos 23% nas primeiras 3 semanas. E depois o amido aumentou para 25,5% até 91 dias em lactação. E terceiro grupo, alto amido, 25,5% nos primeiros 91 dias de lactação. Aqui as dietas: silagem de milho, pré-secado, as bases dessas dietas, dieta
com dietas nível baixo, médio, alto. Aqui a gente pode ver a palha de trigo, mesma porcentagem, 4,1%, e na verdade a gente variou a quantidade de farinha, de farelo de milho e de farelo de soja, casquinha de soja. Esses eram os produtos, por exemplo, casca de soja, produtos para aumentar o teor de fibra. E aqui a gente reduz um pouco os subprodutos, aqui aumenta um pouco, aqui a gente pode ver os resultados das dietas. Os dados sobre amido eram aqueles do slide anterior. Aqui, os primeiros dados relacionados ao consumo, produção de leite nas primeiras 3 semanas de lactação. Observe essa primeira coluna, para as vacas que receberam a dieta de baixo amido ao longo de todo esse período. E essas vacas aqui são aquelas que receberam alto teor de amido o tempo todo, e aqui no meio as vacas que começaram com amido médio e depois de 3 semanas receberam amido alto na dieta. Bom, observem que, na verdade, os consumos são bastante parecidos, e aqui produção de leite e produção de leite condida para sólidos. Observem os números comparando esses 3 grupos. Bom, alguém pode dizer que talvez aqui a produção de leite seja um pouco melhor. Aqui, nesse tratamento intermediário, em comparação com o baixo amido, mas não é uma diferença estatisticamente significativa. Agora, o que foi diferente estatisticamente foi o desempenho de produção de leite e de consumo de matéria seca das vacas com amido mais alto. Esses números foram mais baixos, menor consumo. Essas vacas, inclusive, tiveram uma redução de 1 a 1,5 kg de matéria seca por vaca por dia, que a produção de leite foi significativamente reduzida. Isso nas vacas com dieta de alto teor de amido desde o momento do parto. Aqui o nosso estudo, vou falar rapidamente sobre ele: 70 vacas holandesas, 2 ou mais lactações, dieta com energia moderada. Na verdade, nós tínhamos também primíparas nesse estudo, então temos um erro aqui em cima: primíparas e multíparas. Então, a dieta de energia moderada, alta fibra no pré-parto. Após o parto, receberam 2 rações, 2 dietas: baixo amido, 21,5%, e alto amido, 26,5%. E aos 22 dias de lactação, elas receberam a dieta com amido mais alto. E elas também receberam ou 0 de monenzina, um grupo, e outro grupo recebeu 400 miligramas por dia no pré-parto e 450 miligramas por dia no pós-parto. Então, tínhamos amido alto e baixo, e nada de monenzina e suplementação com monenzina. Aqui, a composição da dieta é bastante parecida com a abordagem e estratégia da Heather no estudo anterior. Observem, nós temos silagem, a base de silagem de milho pré-secado. Observem aqui, alto amido, baixo amido, silagem pré-secada, os mesmos teores. Aumentamos aqui a fibra, o mesmo nível de fibra na dieta, palha de trigo, e a variação foi a que está dentro deste quadro aqui em rosa. Variamos o farelo de milho e alguns outros componentes. Bom, resumindo os resultados. No nosso caso, as vacas com amido mais alto no pós-parto apresentaram um maior aumento mais rápido da produção de leite, tendência para maior consumo de matéria seca no pós-parto, e nefa e beta-hidroxibutirato mais baixo no pós-parto. E é importante mencionar que, na verdade, nós tivemos resultados opostos aos resultados do estudo do Instituto Miner, estudo anterior. Bom, nós também analisamos a suplementação com monenzina. As vacas que receberam monenzina no pré e no pós-parto tiveram maior produção de leite, mais ou menos 2 quilos por vaca por dia. Também houve maior consumo de matéria seca no pós-parto, e não houve efeito em termos de nefa, mas tivemos o beta-hidroxibutirato diminuído nas vacas que receberam monenzina, que é consistente com outros estudos na literatura. Mas essa questão de termos resultados opostos ao do estudo do Instituto Miner, o estudo anterior, nos fez coçar a cabeça um pouquinho, por assim dizer, né? Bom, então nós nos sentamos juntos e resolvemos discutir por que nós estávamos tendo essas diferenças, por que nós aparentemente fizemos estudos similares, mas obtivemos resultados tão diferentes. Então, aqui a gente está analisando as dietas pós-parto, em azul. Observem, comparando amido alto e amido baixo, amido alto nascendo.
A similaridade entre os dois estudos, observei amido fermentado também bastante parecido, carboidratos fermentáveis, um pouco menos no nosso estudo, em termos de carboidratos fermentáveis totais, mas então tudo muito parecido. Agora, isso no pós-parto. Agora, onde estava a diferença? No pré-parto. No estudo anterior, do estudo Myers, eles tiveram níveis de amido muito mais baixos no pré-parto que nós. Eles ofereciam 13,5 e nós 17,5. Então, o que a gente começou a se perguntar? Bom, será que o amido baixo, será que, na verdade, melhor dizendo, o pós-parto está dependendo do que a gente está fazendo no pré-parto? Se a gente tem menos amido no pré-parto, como o estudo anterior, aí talvez a gente não deva aumentar tanto o amido no pós-parto. Talvez a gente devesse ficar com um amido intermediário ali no pós-parto, nas primeiras 2 ou 3 semanas. E uma outra coisa, no nosso estudo, com amido mais alto no pré-parto, aí dá para passar para uma dieta de 26,2 de amido no pós-parto, dá para dar um salto maior. A gente começou a pensar que talvez a diferença tivesse aí. Vamos mostrar, inclusive, alguns dados para vocês que dão suporte a essa nossa suposição. Bom, isso nos faz pensar também na questão de adaptação ruminal. Se há um aumento rápido do amido ou se há um aumento gradual, o que acontece com a adaptação ruminal. Na verdade, essa é uma área onde nós não temos muitos estudos. Na verdade, os estudos iniciais falavam sobre desenvolvimento de papila, quando se fornecia dietas de alta energia, mas na verdade esse é um mito. Há alguns dados nesse sentido, mas parece que isso na verdade não se aplica muito não, pelo menos nos níveis que fornecemos nos nossos rebanhos. Agora, a gente está mudando um pouquinho os nossos conceitos sobre carboidratos fermentados. Nós temos alguns dados que mostram que a população microbiana ruminal varia quando fazemos essas abordagens, etc. Bom, nós temos esse estudo aqui de Greg Panner, aluno de doutorado na Universidade de Saskatoon, e o Craig analisou muito o pH ruminal com monitoramento contínuo de diferentes momentos no período de transição. E ele classificou as vacas como tendo a acidose ruminal branda, moderada ou aguda, branda entre 5,5 e 5,8 de pH ruminal. E o que ele percebeu aqui? Que do dia 1 ao dia 5 há um pico em termos de acidose, que desaparece no dia que a vaca avança na lactação. E a gente começou a pensar, bom, talvez essa transição aqui realmente seja muito importante do ponto de vista de adaptação nos nossos primeiros dias de pós-parto. Bom, o Instituto Minor, com vários outros colaboradores, também desenvolveu este estudo analisando os níveis de amido e a resposta de fase aguda, ou seja, inflamação nessas vacas no pós-parto, principalmente vacas com acidose ruminal e evidências de inflamação. Essas vacas tinham evidência de inflamação sistêmica. Eles fizeram um estudo randomizado com 16 vacas holandesas multíparas e as dietas eram de amido baixo ou de amido alto, começando a partir do parto até 21 dias em lactação. Esse gráfico mostra dados sobre pH ruminal e por quanto tempo o pH ficou abaixo de 5,8 para vacas em dietas de alto amido e de baixo amido. Aqui à esquerda vocês podem ver as médias de pH ruminal para essas vacas com os dias em lactação. Nós temos aqui pH ruminal mais baixo para as vacas com teores mais altos de amido. E essas vacas também ficaram mais tempo com pH abaixo de 5,8. Observem, vacas com amido alto tiveram mais períodos de pH abaixo de 5,8. Nesse estudo viu-se também evidências de aumento significativo nas concentrações de aptoglobina, de outras proteínas de fase aguda que são liberadas em resposta inflamatória. Essas vacas, então, estavam apresentando resposta inflamatória, o que sugere que há alguma coisa acontecendo aqui no rumen. Nós sabemos, com base em outro trabalho que nós temos, a Jolie Hazel no nosso grupo, que as vacas que apresentam maior inflamação na primeira semana de pós-parto, que as vacas apresentam maior inflamação no período de pós-parto, e nos nossos estudos nós temos
dados bastante significativos que mostram que sim, há essa inflamação na primeira semana pós-parto, e essa inflamação na primeira semana pós-parto está associada a baixos índices reprodutivos e baixas produções de leite. Bom, e aqui vamos chegando a um outro ponto aqui, que é a questão da fibra fisicamente efetiva, que é muito importante para vacas no pós-parto. Isso nos remete a uma espécie de pré-estudo, estudo de caso que nós fizemos há um tempo atrás, analisando dietas de vacas pós-parto. E, na verdade, o que nós reportamos? Que as vacas com nível de amido mais alto tiveram maiores problemas. Bom, eu vou mostrar esse slide para vocês. O Marcelo e a Paula provavelmente vão achar ruim, porque, na verdade, os números estão muito pequenos e estão todos em libras e não em quilos, mas, basicamente, esses são dados que nós apresentamos em 2015 na nossa conferência anual. Se vocês entrarem no Google, colocarem Cornell Nutrition Conference 2015, vocês têm acesso livre a esses dados. Bom, então, aqui, dieta do pré-parto, já mostrei para vocês. Aqui, dieta no pós-parto, nós temos quatro dietas diferentes de pós-parto. Na verdade, seria um pouco injusto apresentá-las dessa forma, mas, na verdade, já seria a dieta de alto amido e de baixo amido. E aqui, à direita, essas duas da direita, também seriam alto amido e baixo amido, mas depois de uma mudança que nós fizemos na dieta. Então, as duas à esquerda, alto e baixo, antes da mudança. E as duas à direita, alto e baixo, após a modificação da dieta, que foi reduzir a silagem de milho, aumentar a palha de trigo e pronto, deixando o restante todo igual. Nós, então, tivemos uma redução da fibra da silagem de milho e do pré-secado, menos do que nós tínhamos formulado. Então, como que a gente solucionou isso? Nós aumentamos a palha para dar uma nova estrutura de fibra para a dieta. Aqui, eventos sanitários. Isso aqui foi o artigo publicado na conferência. Aqui, baixa fibra, alto amido. 7 vacas pariram. Nós tivemos 4 casos de cetose clínica, 4 casos aqui. Observe que de baixa fibra nós tivemos 2 DAs em comparação com 4 DAs, 4 casos de cetose clínica em comparação com 1, e aqui após a modificação da dieta, nós não tivemos nenhum caso de deslocamento de hebomase, ou seja, os deslocamentos de hebomase que tínhamos anteriormente apareceram com mudança, com a incorporação de fibra na dieta. Agora aqui nós temos um gráfico que mostra que essas 4... Bom, na verdade, é importante mencionar que essas 4 dietas não foram oferecidas no mesmo momento, porque nós fizemos aquela modificação. Aqui no pré-parto nós temos pouca diferença. No pós-parto, as vacas com dietas de baixa fibra, alto amido, tiveram pior consumo no pós-parto, que está relacionado com aqueles casos que eu mostrei, mais casos de deslocamento de hebomase e de cetose, e aqui vacas com baixo amido, independente da mudança de maior com maior comparação de fibra, tiveram resultados melhores aqui, maior consumo de matéria seca. Mas as vacas que tiveram alto amido e alta fibra fisicamente efetiva após a incorporação da palha, tiveram os melhores consumos. E nós estamos acompanhando nós estamos dando continuidade a esses dados agora com um estudo mais controlado, analisando taxas de inclusão de palha ou de fibra fisicamente efetiva mais altas, 1 a 1,5 kg. Vai depender, na verdade, se as forragens forem altamente digeríveis, como a silagem de milho de nível marrom, BMR, ou silagem de milho convencional. Vocês estão nos acompanhando com o áudio? Pequeno problema com o áudio nos Estados Unidos. Obrigado, Marian. Espero que vocês estejam me ouvindo, porque é muito ruim falar no vácuo sem ninguém esteja nos ouvindo, né? Bom, o Tom DeLuca está ali falando, tentando me distrair, mas eu, como sou um palestrante profissional, vou tentar me concentrar aqui. Voltando, então, aos nossos slides.
Estamos estudando inclusões mais altas de fibra, mas mantendo a alta fermentabilidade da dieta. A gente está tendo resultados preliminares interessantes. Na verdade, a gente corre o risco de aumentar demais a taxa de inclusão, então nós estamos analisando esses resultados antes de fazermos considerações. Bom, quais são as implicações? Acho que a gente vai ter evolução nas estratégias de alimentação de vacas recém-paridas, interações parecem existir entre estratégias de alimentação no pré e no pós-parto. Se nós tivermos menos de 15% de amido no pré-parto, talvez é melhor termos um amido pós-parto de 21% a 23%. Se já começarmos com um amido mais alto, 17% a 19% no pré-parto, a gente pode aumentar mais o amido no pós-parto, 26% a 27%. E nós estamos também trabalhando com fibra mais alta, com FTN fisicamente efetivo. Bom, eu já sei que eu estou me alongando aqui, mas queria mostrar esses outros dados para vocês. Os nossos valores de FTN, de 40% da matéria seca, observe antes da mudança, eram de 8,9, 8 a 9, e aqui após a modificação da dieta 10,5, 10,9. O modelo até prevê isso mesmo. A gente está pensando que talvez para a dieta de pós-parto seja melhor estar nessa faixa de 10 a 11. Mas esperem, porque a gente está ganhando mais experiência, a gente está desenvolvendo mais estudos, tendo mais dados. Então talvez a coisa mude um pouquinho. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a oferta de proteínas de aminoácidos para as vacas do pós-parto, vacas recém-paridas. Todos nós sabemos já como que é o balanço proteico. Podemos ter, aqui nós temos dados de um trabalho de Alan Bell, de 2000, bastante tempo atrás, já mostrando proteína metabolizável calculada, equilíbrio de proteína metabolizável no pós-parto dessas vacas. A gente está vendo que a gente chega a esse ponto mais baixo, 7 dias após o parto, e o equilíbrio proteico, o balanço proteico volta ao normal após alguns dias no pós-parto. Um grupo dinamarquês, coordenado pelo professor Larsen, fez um estudo muito interessante, na minha opinião. Um estudo pequeno, na verdade, um estudo intensivo, mas com poucas vacas. O delineamento foi feito de forma a responder a seguinte pergunta: se for possível eliminar esse balanço negativo de proteína, o que vai acontecer? Como é que as vacas vão responder? Então, trabalharam com as vacas holandesas, entrando na segunda lactação, o grupo controle recebeu água infundida no abomácio, o grupo de tratamento recebeu infusão de caseína no abomácio, para mimetizar mais ou menos 100 de proteína degradável no rombo, só que não fizeram a infusão diretamente no abomácio. Quer dizer, na verdade, tem a gente chamaria de perfil de aminoácido ideal. Bom, então, o que foi feito? A caseína foi infundida de forma a oferecer 360 gramas por dia, no primeiro dia pós-parto, 720 gramas 2 dias após o parto. E depois, o que eles fizeram? À medida que o consumo das vacas ia aumentando, eles iam reduzindo a infusão da caseína, tentando só eliminar aquele balanço proteico negativo do pós-parto. Aqui, consumo de matéria seca, o estudo é pequeno, mas tiveram consumo de matéria seca bastante razoáveis nessas vacas. Aqui calculou-se a oferta de proteína metabolizável com base no que recebiam pela dieta e também pela infusão. Claro que houve um aumento grande nas vacas que recebiam a infusão da caseína, e essa infusão foi feita até 25 a 30 dias pós-parto. O que foi notável nesse estudo é que houve uma resposta muito intensa em termos de produção de leite. As vacas que receberam a proteína metabolizável adicional com a infusão da caseína produziram mais ou menos 7 quilos de leite a mais por dia. Muito em termos de aumento de produção de leite nessas vacas. E eu conversei com o Larsen algumas semanas atrás, eu questionei ele sobre esse estado, e ele falou que eles repetiram 2 vezes o experimento e tiveram a mesma resposta, nas 2 vezes. E nós estamos curiosos, será que isso está relacionado à proteína no geral ou a aminoácidos específicos que são fornecidos pela infusão da caseína? Então, a gente ainda não sabe, mas fiquem ligados porque vai ter coisa nova por aí. Concluindo, porque eu acho que o nosso tempo está terminando, agradeço inclusive a vocês pela atenção, acompanhando esse nosso webinar. Concluindo então, sem dúvida, é possível ter sucesso no período de transição.
trabalhando em cima de um bom manejo, com bons resultados. Nós já aprendemos muito, mas ainda há muito para aprender. É isso que é interessante quando se faz pesquisa. E a gente ainda precisa trabalhar em cima da consistência da adoção dessas estratégias no campo. Porque depois a gente sabe como fazer, mas teoria é uma coisa, prática é outra. E é importante implementar isso que a gente está aprendendo. Nós vamos continuar nos focando no manejo da hipocalcemia, mesmo em rebanhos com baixas taxas de hipocalcemia clínica, ou febre do leite. Nós queremos também controlar o consumo de energia no pré-parto e queremos aumentar o consumo de matéria seca no pós-parto. É importante pensarmos também na questão da fibra fisicamente efetiva, como eu já disse, nós estamos nos focando na oferta de proteína metabolizável e de aminoácidos, tanto no pré-parto como no pós-parto. O manejo alimentar é muito importante na fazenda, na linha de coxo, e muitas vezes é importante, isso é muito importante quando trabalhamos com essas dietas de silagem de milho, pressecada, etc., controlar bem o nível de fibra fisicamente efetiva. E temos que nos focar sempre na dieta das vacas no pós-parto, porque sempre temos evolução nesse campo. E temos que dar mais ênfase também no monitoramento em tempo real no rebanho, usando marcadores fisiológicos e novas tecnologias. Bom, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês. Essa é uma foto do nosso centro de pesquisa lá em Cornell, bastante novo esse centro de pesquisa. Gostaria de agradecer de novo a AMTS, a Marianne, pela coordenação desse webinar, pelo Tom, por ficar aqui nos perturbando, e a todos pelo trabalho que vem desenvolvendo. Muito obrigada, então, pela atenção. Muito bem, obrigada, Tom. Eu vou, então, assumir o controle aqui por alguns minutos. Na verdade, eu estou com um trabalho muito fácil aqui dessa vez, porque a gente não está fazendo nenhuma daquelas enquetes, né? Mas antes da gente chegar no período de perguntas e respostas, eu vou falar aqui sobre alguns detalhes administrativos. Bom, em primeiro lugar, eu quero convidar a todos para acompanhar o nosso webinar no mês que vem. Nós vamos ter palestrantes variados. Nós vamos ter a doutora Sally Fles, do Dairy One, o Health Ward, do CVAS, e o Dave Tyson, do Dairyland. Cada um vai fazer uma apresentação breve e após as 3 apresentações, nós vamos ter uma mesa redonda com perguntas dos ouvintes. O Elton vai falar sobre ácidos graxos insaturados, seu efeito no homem, seu efeito na produção. O Dave Tyson, do Dairyland, já trabalha na Dairyland há 29 anos e vai discutir alguns resultados muito interessantes relacionados à digestibilidade de dieta à base de alfafa. E a Sally Fles, a especialista da Dairy One, vai falar sobre resultados com shredlers que vêm sendo monitorados ao longo do último ano. Então, não se esqueçam da data do nosso próximo webinar, 9 de março, às 19 horas. Gostaria de agradecer a todos que tornaram possível esse webinar, o Tom Tuluc, a MTS, o Marcelo Ramos, no 3R Lab no Brasil, a Paula Toledo, na Argentina. Agradecimento também aos tradutores de cada região, que sempre ficam com o trabalho mais duro, né? E também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Balde Branco, 3R Lab e a MTS.